Fala galera, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa seu gostei para dar uma força pra gente, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? A M. Dias Branco é uma empresa do segmento alimentício e líder em participação de mercado. Ela comercializa principalmente biscoitos e massas em geral, bem como farinhas, farelo de trigo, margarinas, torradas e misturas para bolos. Um grande problema relacionado aos negócios da M. Dias Branco, mais especificamente ao custo dos produtos vendidos, é a variação do preço do trigo, que é um tipo de commodity negociado em dólar. A forte desvalorização do real frente ao dólar, junto com a variação do preço do trigo, fizeram com que a companhia tivesse uma margem bruta afetada de maneira extremamente negativa nos últimos 2 anos. A companhia, então, vem com um processo decisório de tentativa de repasse de preços para os consumidores como forma de antecipar o movimento que será possivelmente necessário pelos demais concorrentes. Mas com a alta da inflação atrelada ao aumento do dólar, essa política de repasse de preços não tem funcionado adequadamente no curto prazo, fazendo com que a empresa venha a perder market share para os demais concorrentes atualmente. No médio e longo prazo, é possível que a empresa consiga recuperar sua participação de mercado e até mesmo ampliá-la de forma gradual. Até por isso, a M. Dias Branco adquiriu em 2018 a Piraquê em um acordo de 1,55 bilhão de reais. A empresa também é dona da famosa empresa de massas Adria e no fim de 2021 adquiriu a companhia Latinex do mercado de petiscos saudáveis, buscando diversificar sua gama de produtos para outro nicho alimentício. Analisando os resultados da companhia do terceiro trimestre de 2021, é possível notar que houve um leve crescimento da receita líquida do terceiro trimestre desse ano para o do terceiro trimestre de 2020. Esse crescimento foi na casa dos 7% e elevou a receita de 2 bilhões em 2020 para 2,2 bilhões em 2021. Comparando com o terceiro trimestre de 2019, o crescimento foi bem agressivo na faixa dos 40%. É importante, nesse caso, a comparação com o ano de 2019, pois houve uma demanda atípica por produtos do segmento alimentício no ano de 2020, devido ao início da pandemia. A inflação no país também auxilia para que a empresa consiga ampliar sua receita. Mesmo com o volume de vendas inferior a períodos anteriores, a companhia conseguiu vender cada vez mais caro e crescer sua receita. Um outro fator interessante que chama a atenção é o crescimento acentuado na receita de lançamento na categoria de biscoitos. Como já mencionado, a M. Dias Branco efetuou a aquisição da Piraquê em um acordo de mais de 1 bilhão de reais. Para que qualquer aquisição comece a dar um resultado positivo para empresas, é necessário tempo para a recuperação do capital investido e retorno sobre esse investimento acima do que foi aplicado. Esse retorno se dá através de tipos de sinergias nas aquisições de empresas. Com base no resultado do terceiro trimestre de 2021, a empresa parece ter conseguido começar a oferecer um retorno mais favorável na categoria de biscoitos, com um crescimento de 30% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Voltando outra vez na questão da elevação da receita devido à inflação, junto com a redução do volume vendido, é possível notar que na imagem que divide a receita da M. Dias Branco por categoria, ocorreu exatamente isso em praticamente todas elas, excetuando a categoria de farinha e farelo, que é mais afetada diretamente pela valorização do dólar frente ao real, bem como a alta do preço de commodities. Mas analisando friamente a situação da receita quando comparamos ao volume vendido em termos percentual, não compensou para a estabilidade das margens da M. Dias. A única categoria que teve resultados realmente bons foi de margarinas e gorduras. Lembrando que a empresa tem uma fábrica própria para esse tipo de produto, o que de uma certa forma reduz o custo dos produtos vendidos da companhia. Diferente da categoria de farinha e farelos, que a empresa depende de uma commodity e da variação do preço da mesma em dólar no mercado externo, o trigo. A margem bruta da empresa deu uma patinada forte, principalmente por conta da necessidade de insumos na produção de seus produtos que afetam a margem bruta e que são atrelados ao dólar. No terceiro trimestre de 2021, conseguiu voltar a um patamar próximo do terceiro trimestre de 2020, mas vem oscilando muito e a tendência é que continue assim caso a empresa não consiga crescer mais a sua receita ou estabilizar de alguma maneira o custo dos produtos vendidos. A companhia elevou seu preço médio de 1,2 vezes no repasse para os consumidores, mas isso vem impactando no volume vendido e, consequentemente, na receita. Com essa elevação do preço médio, a companhia vem perdendo participação de mercado, tanto no mercado de biscoitos
como no de massas. É uma estratégia que a instituição vem adotando de repasse antecipado de preços, apostando que em algum momento as demais empresas também irão ter que realizar esse tipo de posicionamento. Ao meu ver, não é uma estratégia das mais adequadas. Acho que seria mais prudente ela segurar um pouco o prejuízo decorrente do custo dos produtos vendidos e manter o seu market share, e futuramente realizar esse repasse gradualmente, e não de maneira imediata como está sendo feito. Sobretudo, sendo uma empresa líder do mercado. Além disso, a companhia tem mais caixa do que dívida no terceiro trimestre de 2021. Mas como seguiu nesse modelo, acho que precisa realizar alguns ajustes para que ocorra uma compensação mais adequada entre a redução do volume vendido e o repasse do preço para o consumidor, pois essa relação atualmente não está fazendo com que a receita cresça de maneira como deveria para estabilizar ou crescer suas margens financeiras. Uma outra questão que constava na apresentação dos resultados da companhia e que eu não gostei muito foi a tentativa de induzir uma forte redução nas despesas com vendas da companhia. Foi colocada como base comparativa do ano de 2019 e 2020 com o terceiro trimestre de 2021. Além disso, se a gente pegar os 9 primeiros meses de 2021, já quase atinge o patamar dos anos anteriores. As despesas administrativas, apesar de bem menores quando comparamos com as despesas com vendas, seguem o mesmo raciocínio do anterior. Usar uma base comparativa que, ao meu ver, não faz muito sentido e que deve ser superada quando for divulgado o resultado do quarto trimestre de 2021. No caso das despesas com vendas, até acredito que é um processo natural e que essa redução vem ao longo do tempo, até porque se trata de uma empresa líder de mercado e que vem comprando outras companhias. A margem operacional da M Dias também vem patinando muito. Resta saber se no quarto trimestre de 2021 e no mínimo durante todo o ano de 2022 vai se estabilizar. Do jeito que está, passa uma forte sensação de insegurança para os acionistas. O lucro líquido segue o mesmo paradigma dos anteriores, com destaque para somente 1% de margem líquida no primeiro trimestre de 2021. Lembrando que a MDIA3 ela faz a venda dos seus produtos para empresas varejistas ou distribuidoras. Ela não vende diretamente para o consumidor final, salvo exceções. Mas o modelo de negócio dela basicamente é esse. Esse processo é chamado de sell-in. O processo de venda para o consumidor, como eu ou você, é denominado de sell-out e é o processo posterior ao sell-in. O que vem afetando muito a M. Dias Branco é que esse repasse de preços tem feito com que varejistas segurem mais a aquisição de produtos da empresa. Eles montam estoque e demoram mais para comprar. Pessoal, se ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?